Isso mesmo, galera, o Koji não é só um receptáculo falho, como ele tem partes de um Otsutsuki, e não é apenas isso. Foi tudo plano do Amado para trazer sua filha de volta à vida, por isso ele é diferente do Boruto e do Kawaki. É sério, mano, essa análise teórica tá incrível. Cara, tudo que aconteceu pro Ishiki ter um receptáculo começou bem antes do Kawaki e inclusive do próprio Amado, onde levou o Otsutsuki a ser atacado pela Kaguya e teve metade de seu corpo destruído, sobrando apenas uma decisão que, a mais à frente, caberia a ele a ser sua pior opção, só que era a única naquele momento. O Ishiki teve que pegar o receptáculo mais próximo dele. Então Ishiki passou por um tempo absorvendo os nutrientes até assumir o controle dele. Porém não era o corpo certo para suportar o seu imenso poder, afinal o Jigen era apenas um monge, sem linhagem alguma. E tudo bem, o Kawaki também não é, mas o moleque teve seu corpo modificado. E todo esse tempo onde o Ishiki esteve no corpo de Jigen, se passaram milhares de anos. Inclusive, toda aquela história da Akatsuki em Naruto, uma organização, esse tempo todo o Ishiki estava no corpo do Jigen, e supostamente na dimensão dele. Mas o corpo do seu receptáculo não iria aguentar por mais tempo, e ele sabia disso. Foi aí que entrou o Amado na jogada. Na época, o cientista revelou antes do timeskip de Boruto que ele tinha criado um clone de sua filha, e até compactou as memórias dela. No entanto, ao trazer ela de volta à vida, que é a Delta, sua personalidade era totalmente outra. E foi nesse dia que o Ishiki veio até o Amado para ele fazer parte de sua organização. Só que aí entra outra questão, porque o Ishiki foi até o Amado, um humano, por causa dele ser cientista. Mas se o Amado é tão brilhante no que faz, de até mesmo chamar a atenção de Jigen para trazer para sua organização e ainda ser seu braço direito, como ninguém nunca ouviu falar desse cientista? Afinal, o Amado tá além dos demais em conhecimento de qualquer outro em Boruto. Mas no caso do Jigen, ele prometeu que traria a Keb de volta. Vai vendo que vai dar ligação e vai fazer sentido, porque o Amado é importante nessa história com o Koji. Bom, foi aí que o cientista só descobriu que o plano do Jigen era o fruto de chakra e que isso mataria o planeta, tornaria inabitável. Então o cientista resolveu, por causa disso, ir contra os planos do Otsutsuki para derrotar o Ishiki. Nessa altura, o Jigen estava fazendo vários procedimentos em várias crianças para implantar seu karma. Lembra, o poder dele é imenso. Não é qualquer corpo que suporta isso, porque a extração da Otsutsuficação já estava completa, como o Amado mesmo disse. Só que nesse processo de achar outro receptáculo, várias crianças morreram. E então foi onde o Jigen apareceu para o pai do Kawaki, que era um bêbado, e comprou ele. Nisso, de todas as crianças que estavam ali para receber o karma, somente o Kawaki e o Koji, que saíram vivos do procedimento que o Amado fez pro Ishiki, para pôr sua marca que precisou de um módulo. Não era apenas marcar e pronto, assim como o Momoshiki fez com Boruto, porque o Ishiki não poderia só jogar os seus dados em qualquer um, senão teria o mesmo problema. E é aqui que a história fica interessante ainda mais, porque o Koji não foi escolhido, mas tem um motivo teórico para isso que faz muito sentido. Já o Kawaki conseguiu suportar os dados do Ishiki, mas aqui entra tanto o Otsutsuki quanto o Amado interessado no receptáculo. Lembram, o cientista não estava concordando com o plano do Ishiki, porque assim não adiantaria nada trazer sua filha de volta se não teria onde viver. E por isso o Amado estava de olho no receptáculo para pôr sua filha no karma dele, mas para isso o Amado precisava que o Ishiki morresse de uma vez por todas. E não é tão simples assim. Se o Amado conseguisse matar o Jigen, ainda teria o Kawaki. E como ele mesmo explicou, a extração, quando o Otsutsuki morre, começa automaticamente, não é do controle deles. Então ele renasceria no Kawaki, e ainda seria pior, dito pelo Amado que ninguém conseguiria vencer ele. Por isso o cientista precisava de alguém forte o suficiente para derrotar o cara, fazer o Otsutsuki nascer no corpo do Jigen mesmo, porque dessa maneira o karma do Kawaki deixaria de existir e o Ishiki morreria em pouco tempo, porque o corpo do Jigen se autodestruiria. Então por isso que ele implantou as coordenadas do dirigível até para o Sasuke acabar encontrando a dimensão do 10 Caudas, para saber mais sobre Ishiki. Então tudo que o Amado fez foi planejar com antecedência. E calma, que o Koji também entra nessa história, só que o Kawaki é importante aqui também. E como geral no mundo todo sabe, em Boruto, o Sasuke e o Naruto eram os mais poderosos da atualidade. E o Amado sabia que precisaria usar os poderes deles para derrotar o Jigen, e então o Kawaki acabou parando em Konoha. O Jigen foi atrás dele, levou o Naruto para outra dimensão, o Sasuke também foi atrás deles e chegou no pontapé e lá os dois apanharam pra caramba. Mas deu no que o Amado queria, não derrotaram, só que deixaram sim o Jigen tão desgastado e só precisava usar o Kajinkoji para fazer ele renascer no corpo do receptáculo que era o Jigen. Isso que ele tinha absorvido o chakra do 10 Caudas ainda, e o Naruto e o Sasuke conseguiram esgotar ele. Então mesmo que o clone do Jiraiya lutou bem, ele estava lutando com a versão drenada de Jigen, que não estava nas suas melhores condições,
e o Amado calculou tudo corretamente, que foi até parar em Konoha. Tudo o que aconteceu, o Kawaki era o alvo, enquanto o Koji não. Aliás, o Koji ele queria ser o receptáculo, mas ele se tornou falho. Porém, toda essa história do Amado até chegar nessa altura, a parte que faz sentido do porquê o Koji era para ser o receptáculo, entra exatamente agora, que foi o plano do Amado. Nessa altura, você por si só viu, né, que tudo que o Amado fez foi por benefício próprio, usou a todos, literalmente todo mundo ao seu redor não passaram de meras ferramentas para seu plano final. E desde antes de sequer um receptáculo suportar o poder de Ishiki, ele sabia que precisaria de um karma, e que usaria quem conseguisse sobreviver. Então Amado revelou pra gente a história do Shibai e sobre os Shinjutsus. E o cientista disse que várias das habilidades do Shibai eram incríveis, e tanto as habilidades da Edo e do Daimon eram Shinjutsu, inclusive as marcas do Koji também eram. E ele termina dizendo que o Sukuna Ikone e o Daikokuten do Kawaki, que ele herdou do Ishiki, também eram Shinjutsu. Você já deve ter entendido, né? Ishiki não tinha os Shinjutsu das garras, então sobra o Shibai, ou seja, o Amado pode ter implantado o DNA do Shibai nele, mas por qual motivo o cientista faria isso? Como relembrado, o cara desde o começo planejou tudo para derrubar o Ishiki do poder, e como várias crianças não estavam suportando os poderes dele, o cientista pode ter dado partes do Shibai para ele, mas talvez em partes menores do que da Ada e do Daimon. Porque o que o Amado queria era um receptáculo válido para poder também transformá-lo em uma arma para colocar sua filha nele. Tanto que o Koji era tão forte ao ponto de precisar usar limitadores, e ele era uma ameaça ao Jigen. E até mesmo o Koji, por devoção, aceitou isso. E dito pelo Amado que ele não sabe por que o karma do Koji é branco, além de dizer que o Koji é especial. Então, com base nessa minha teoria, partes do Shibai rejeitou o karma do Ishiki, para fazer a extração da Otsutsuficação. Nisso deve ter causado uma mutação no karma, com 2 dados de Otsutsuki em um só corpo, gerando uma marca diferente. E tem até teorias do Kurt Suzumaki, por causa da cor do cabelo dele. Não só por isso, como por aguentar o poder do Ishiki. Afinal, várias crianças morreram, porque o Nagato, que era do clã Uzumaki, ganhou renegando o Madara. O Uchiha deu a ele esse donjutsu, sem o moleque perceber. E os Uzumakis, assim como o clã Senju, têm suas linhagens que vêm da parte do Hagoromo. Então não seria espantoso de que o Koji seja do clã Uzumaki? Seus pais morreram e Ishiki encontrou ele sozinho. Afinal, desde criança, assim como o Kawaki, ele já estava com Jigen. E ele venerava o Otsutsuki. Talvez por ser escolhido por ele, gerou um apego, assim como Kawaki com Naruto. E se ele fosse no caso do clã Uzumaki, isso também explicaria sua resistência ao poder de um Otsutsuki. É uma teoria bem interessante, que vi até no Reddit da gringa. Inclusive o próprio canal Hero Experience, não sei se é assim que se pronuncia, mas ele falou disso. Sem falar que isso me lembrou também de quando o Nagato usou todo o seu poder, e seu cabelo foi de vermelho para branco. E o Koji, quando liberou todo o seu poder, o seu cabelo também ficou branco. E aí fica a pergunta pra você, cara, você acha que o Koji é Uzumaki? O Amado implantou partes do Shibai, por isso ele aguentou o poder do Ishiki. Inclusive, isso é bem interessante de se notar, porque tanto a Ida quanto o Daimon, os dois são tão poderosos, que o Jigen quis eliminar eles. Isso por causa do Shibai, e o Koji usou limitadores. Então assim, se o Amado colocou o DNA do Shibai nele, faria sentido ele ser forte desde criança. Afinal, ele era um molequinho, um pirralho. Como do nada ele ficou forte assim? Ou será que o Karma Branco deu esse acesso de poder a ele, por causa dos amontoados de dados do Ishiki? Porque não explicaram isso ainda. Eis as dúvidas, cara. Só que pelo Koji não ter morrido no processo não quer dizer muita coisa. O Kawaki não era ninguém, sem linhagem e não morreu. Só que a gente sabe que os caras podem explorar isso, porque tá tudo na mão, é só dar uma explicação que faz sentido. Mas e você, cara, o que acha disso? Comenta aí sua opinião e se gostou do vídeo de hoje também, porque chegamos ao final de mais um vídeo insano. E como sempre, eu vou estar te esperando nos próximos conteúdos. Então até breve, valeu, fui!